Olá, malta, sejam bem-vindos ao 19º, acho que desta vez, não me engano, episódio de Ana com N, um podcast politicamente incorreto. Sim, é Ana com N. Ah, então olhem, hoje venho meter-me a jeito. Venho meter-me a jeito porque proponho-me a trazer um tema que me é muito caro, que está totalmente na ordem do dia. Aliás, dado que hoje estou a gravar a dia 26 de novembro, não podia estar mais. hum, mas que tem muito espaço, por isso é que eu digo que me estou a pôr a jeito, tem muito espaço para eu dizer porcaria, para eu dizer talvez algo incorreto, algo injusto, porque, caso vocês não saibam, eu sou ignorante em muitos assuntos. Em muitos assuntos, por isso há aqui um grande espaço para o erro, o que não invalida que depois da vossa parte, também tenham alguns ensinamentos aliás, claro que não invalida, até justifica que da vossa parte depois haja algumas correções a fazer, alguns ensinamentos a dar, ensinamentos não, ensinamentos a dar, e basicamente aqui deixo esse espaço completamente aberto, porque lá está, eu posso dizer muita coisa errada, posso dizer muita coisa injusta, muita coisa que se calhar serve a muita gente e não serve a outras tantas. Portanto, fica aqui o disclaimer inicial. Dizer, primeiro de tudo, também, caso não saibam, que eu não sou psicóloga, eu não tenho nenhum tipo de formação nesse sentido. Portanto, tudo o que vão ouvir neste podcast é fruto das minhas experiências, neste podcast, neste episódio, é fruto das minhas experiências, da minha educação, também, obviamente, aquilo que tenho aprendido, conhecendo-me a mim própria na terapia e tudo mais, conhecendo-me a mim própria e conhecendo os outros. Portanto, vem tudo desses lugares. É isso que podem esperar. Entretanto, antes de ir então para esse tema e esse assunto, que apesar de ser um assunto importante e muitas das vezes pesado, eu não queria dar-lhe esse peso aqui, mas também não o quero fazer redutor. Portanto, olha, já estão a ver, tem muito espaço para o erro, tem muito espaço para eu fazer cagada, mas antes de irmos aí, ainda nem sequer vos disse o que é que venho falar, não é? Mas pronto. Ahm, Dar-vos assim mais ou menos os updates. Então, este fim de semana, como eu vos disse, esteve cá o meu irmão e foi muito bom, porque lá está, o meu irmão é festa, o meu irmão é boa energia, o meu irmão é good vibes e é sempre, pronto, ele não para de falar nunca, tipo, está sempre, tarará, 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 é a cena dele, isso enerva-me ligeiramente, mas depois dele se ir embora, meio que foi estranho não tê-lo aqui novamente comigo, tipo 24 por 7. Mas então foram mesmo dias muito bons, fomos ao mercado de Natal em Asti, foi fixe, também tivemos com amigos, amigos dos 2 amigos que entretanto eu já fiz aqui, e tenho-vos a dizer, não sei, não prometo que para o próximo, episódio não tenha todo um outro discurso, mas pelo menos tenho a deixar aqui registado que este mês de novembro tem sido talvez o mês em que eu estou realmente a começar a sentir em casa. Porque, lá está, como vocês sabem, não é sobre gostar de estar aqui, sobre fazer sentido de estar aqui, mas é sobre este caminho de começar a ter o meu espacinho, começar a sentir-me em casa, começar a sentir-me eu aqui, e sinto que o mês de novembro é o mês em que isso está a acontecer e é uma sensação muito boa. Inclusive, uma amiga minha no outro dia escrevia-me, e foi muito bom ler isto, porque ela dizia que estava, hum,
via que eu estava a começar a recuperar o meu brilho. Isso é mesmo muito bom. Ah, e coisas assim diferentoras para contar, olhem, não há, não há, sim, foi um fim de semana bom, mas foi um fim de semana normal, fizemos muita coisa, andámos muito a pé, fomos ver os esquilos ao Parque São Valentino, hum, Turim já está a ser na natalinizada, não sei se pode dizer assim, apesar de realmente só começar em absoluto agora este fim de semana, em que vêm os mercadinhos de Natal para a cidade e tudo mais, mas eu este fim de semana não estou cá, porque vamos fazer uma viagem com amigas. Hum, e pronto, tenho a certeza que me estou a esquecer de contar assim algum update, alguma coisa, mas é o que é. Mas porquê é que eu também me estou a esquecer? Porque eu estou no foco de trazer o assunto que queria trazer esta semana, que é violência nas relações, mas sobretudo violência de género, incidindo, epá, inevitavelmente sobre a violência contra a mulher. Porquê? Principalmente porque ontem, dia 25 de novembro, foi o Dia Internacional. Isto é difícil para mim dizer em português. Sim, já me tornei nesta pessoa, mas Dia Internacional contra a Violência contra as Mulheres. E eu queria começar com um jogo do Eu Nunca que eu vi no perfil da Me Deixem Cá Ver. Ai, desculpem. Desculpa, isto é péssimo, mas esta noite dormi mal. No perfil da Tânia Graça, que é uma psicóloga sexóloga que de resto faz hum, o podcast da Antena 3, hum, Voz de Cama, com a Ana Markel, e queria começar a fazer um Eu Nunca que ela tem no perfil dela com vocês. Basicamente, então, preparem os vossos dedinhos. Isto eu vou descrevendo as coisas todas para quem só está a ouvir e não está a ver no YouTube. Basicamente, vamos baixando um dedo, à medida que alguma destas situações já nos aconteceu, ok? Algumas destas situações são um bocado grande, pesadas, portanto, quem tem gatilho nestas coisas ou assim, se calhar, não ouça, não ouça. E desligue já e vai haver uma coisa mais divertida, mais good vibes do que este episódio do podcast. Mas é assim mesmo que eu quero começar, porque isto é um assunto, lá está, volto a dizer, que me é muito caro, que mexe realmente com as minhas entranhas e, portanto, eu queria assinalá-lo de alguma maneira. Então, eu nunca tive medo de ir para casa sozinha. Eu nunca tive um homem a mostrar-me os genitais ou a masturbar-se a olhar para mim em lugares públicos. Eu nunca ouvi buzinadelas ou piropos nojentos na rua. Eu nunca me senti humilhada, controlada ou ameaçada por um namorado. Esperem, vamos rebobinar, porque eu não sei fazer isto. Peço desculpa, isto está a ter aquela intensidade que eu queria, mas vamos rebobinar, porque eu não estou a descrever o que é que estou a fazer, não é? Então, para quem não está a ouvir, novamente, eu nunca tive medo de ir para casa sozinha, baixo um dedo. Eu nunca tive um homem a masturbar-se, a mostrar-me os genitais ou a masturbar-se, a olhar para mim em lugares públicos, também baixo um dedo. Eu nunca ouvi buzinadelas ou piropos nojentos na rua, também baixo um dedo. Eu nunca me senti humilhada, controlada ou ameaçada por um namorado, não baixo um dedo. Eu nunca fui julgada pela minha vida sexual ou amorosa, ou deixei de fazer algo por medo desse julgamento, baixo um dedo. Eu nunca fui assediada no meu local de trabalho, baixo um dedo. Ah, eu nunca tive medo de andar de Uber ou táxi sozinha, baixo um dedo. Eu nunca tive um homem a roçar-se em mim nos transportes públicos, não baixo um dedo.
Eu nunca fui apalpada numa discoteca, baixo um dedo. Eu nunca fui violada, não baixo um dedo. A mim sobraram-me 3 dedos de 10. Tenho a certeza que desse lado, se calhar, vos sobraram menos. E isto já diz muito da necessidade de falar sobre este assunto. Ontem aqui em Itália, no canal principal da Rai, acho, creio eu que foi no canal principal, passaram um filme antigo sobre este assunto, o que me fez pensar, isto já é falado há tanto tempo, isto já é um problema de há tanto tempo, e nós continuamos a baixar tantos dedos perante todas estas questões, e, e acho isso incrível, e só nos mostra que para deixarmos de baixar tantos dedos, não podemos baixar os braços. E também era por isso que eu queria ter algum tipo de marco deste assunto neste podcast, neste episódio. Porque eu acho que isto vem num lugar de normalização. Imaginem, eu nunca tive, acho que posso dizer mesmo, eu nunca tive nenhuma relação de em que eu tivesse sofrido algum tipo de violência física, nunca, psicológica também não creio, mas isto às vezes vem muito destes eu não creio, estão a perceber? Eu nem sequer estou a falar, lá está, do meu caso, não eu quero mesmo deixar isso muito claro, quero deixar isso muito claro, mas muitas das vezes, aquilo que eu observo é que vem daquilo que eu acho ou não que é violência, daquilo que eu tenho como violência, daquilo a que eu fecho os olhos, daquilo que eu deixo passar. E sabem, eu agora estou num lugar que às vezes eu penso que é um bocado, hum, eu não quero sequer dizer perigoso, apesar de ser a única palavra que me vem à cabeça, mas é um bocado, eu parece que não me sinto no lugar de falar deste tipo de assuntos, porque eu tenho aquele receio de ser olhada de, pronto, esta agora também está solteira, pensa que sabe tudo sobre relações e sobre coisas a não suportar e a suportar. Olhem, e se calhar sei, estão a perceber? E se calhar sei, porque eu já ouvi um discurso do tipo: a malta agora que está solteira é muito difícil de arranjar alguém porque já há coisas que não toleram, que não estão para aturar, que há limites que colocam. Olha, Cristina, e se calhar é mesmo isso. Se calhar é mesmo isso. Vamos encontrar a pessoa perfeita? Dificilmente. Todos nós temos defeitos, nós próprios temos defeitos, temos coisas a tratar, temos seja feridas a curar, seja comportamentos a limar. E portanto é óbvio que as pessoas que nós encontrarmos também agirão ter. Mas há coisas que eu vejo que sistematicamente se é fechado os olhos a essa coisa e sinceramente acho que não devia ser. Não devia ser, porque a violência não é só física, muitas das vezes a pior é psicológica e as pessoas, se calhar é na psicológica que se deixam estar mais tempo, se calhar não, com toda a certeza, que se deixam estar mais tempo, que vão normalizando pouco a pouco os comportamentos do parceiro, porque na verdade ele não é sempre assim, porque na verdade ele também me dá coisas boas, ah, e tudo mais. E antes de se calhar falar de uma lista que eu aqui pensei mais ou menos sobre aquilo que é, ou que poderá ser, no meu entender também, violência psicológica, eu quero-vos deixar com um texto que eu escrevi em abril, sinceramente, olhem, já nem me lembro por que raio de ocasião é que eu escrevi isto, mas eu ontem publiquei uma ilustração no meu projeto de ilustrações, que by the way, para quem quiser ver no Instagram, é arroba ilu.strana, próprio como se diz, S-trana, S-trana. No Instagram, portanto, quem quiser pode lá e ver essa. Ai, desculpem, dei aqui um tombo aqui no micro.
Quem quiser pode lá ir ver essa e outras ilustrações, que eu tenho ilustrações, acho eu, até bastante agradáveis. E pronto, e fiz uma reflexão, mas antes disso fui ver essa outra minha ilustração que eu tinha feito em abril, onde escrevi um texto que ontem, de certa maneira, me bateu que eu gostava de vos ler, e daí também criar um mote para aquela listinha. Basicamente, o mote desta ilustração é: a mulher morre, mas a mulher também se levanta, e quando se levanta, ninguém a cala. A mulher morre. Morre cada vez que dizem que foi ela que provocou, que a sua saia é lida como consentimento, que tem de rir de uma piada que a humilha para não parecer sem sentido de humor. Morre no grito que ninguém ouve, no não que ecoa em vão, no medo de caminhar sozinha. Morre sempre que dizem: mas ele era um bom rapaz. Sempre que a justiça hesita, que o jornal suaviza, que a dor dela é relativizada. Ela morre, sim, mesmo quando continua viva. Morre na culpa, na vergonha, no silêncio. E morremos todas com ela. Porque nenhuma está a salvo no mundo em que nos quer obedientes, caladas, bonitas e mortas por dentro. Mas a mulher também nasce. Nasce quando se junta à outra, quando grita, quando denuncia, quando se recusa a desaparecer e transforma a dor em fogo e o medo em marcha. A mulher morre, mas a mulher também se levanta e quando se levanta, ninguém a cala. Ah, e isto está muito, muito na ordem do dia. Isto está muito na ordem do dia. Porque, por exemplo, se pegarmos aqui no, epá, no quanto nós temos de nos, mostrar indiferentes a algo que sinceramente, epá, já não tem lugar, já não tem lugar. E acreditem, eu muitas das vezes também estou um bocado naquele discurso de: "Ei, agora já não se pode dizer nada". Sim, eu às vezes também estou aí. Já nada, era só uma piada, tipo, eu às vezes também estou nesse tipo de discurso. Às vezes sinto que podemos estar a ser um bocado mais papistas que o Papa, como se costuma dizer, mas sinceramente, sim, Zé, há coisas que hoje em dia já não têm lugar, há piadas que hoje em dia já não são para ter piada e já não têm piada nenhuma. E quantas vezes nós, mulheres, nos, sei lá, refugiamos num sorriso ou num encolher de ombros só para não sermos, a ultra feminista ou feminista? Aí, isto é a parte do podcast em que o meu irmão me vai mandar mensagem a dizer que eu estou cada vez mais a dar erros de português. Mas pronto, vocês percebem. Sermos ultra extremistas neste tipo de discurso, em que não achamos piada a nada, em que somos dramáticas, que não é bem assim. Peguemos no exemplo no local de trabalho. Eu já tive inúmeras experiências com experiências diferentes até, tipo, umas num sentido, umas noutro, que é, ou até às vezes nem propriamente comigo, ou outras diretamente comigo. Ah, imaginem, há dias em que vocês estão prontas para ser essa pessoa, prontas para combater o que está errado, prontas para dizer: "Não Zé, isso já não tem piada, isso está já a abusar, eu não te dei permissão para teres esse tipo de intimidade, esse tipo de brincadeira comigo, portanto para só". E há outras em que vocês pensam: "Será que eu quero ter esta batalha hoje? Será que eu quero entrar por aí hoje? Será que eu já não estou cansada? Será que estas pessoas alguma vez realmente vão perceber que este tipo de comportamento ou este tipo de linguagem ou é problemático, não é aceitável"? Que talvez fosse com uma irmã ou com uma filha deles, porque sim, normalmente este comportamento vem mais do lado masculino, ou com a sua própria companheira ou a sua mulher, eles não aceitariam assim tanto.
Epá, às vezes não estamos, às vezes não estamos. E sinceramente, às vezes não temos de estar, porque não é o nosso mood que tem de estar ou não estar, é mesmo o comportamento das outras partes. Outra situação é comportamentos que muitas das vezes em homens são tidos como aguerridos, têm força, têm alma de líder, ou são tipo, têm impulso para lidar com situações, quando depois, quando são em mulheres, ela só está a dramatizar, só está a ser histérica, só está a querer ser boss, quando na verdade está a ser tida como dramática, incoerente, eh, ou então está com o período, que é assim, então, ai, é aquela que mexe mesmo com as minhas entranhas, porque na verdade, em termos hormonais, só estamos a comportar mais como vocês, homens, portanto, enfim, eu nem sequer quero ir por este discurso, porque isto é um discurso de toma lá, dá cá, e acho que também, sinceramente, não é por aí, mas diariamente, sofremos, enquanto mulheres, esse tipo de microviolências, de violência psicológica, que de certa maneira nós próprios começamos a diminuir-nos, começamos a pensar que realmente é mesmo esse o nosso lugar, que realmente não vale a pena e que, enfim, é isso. E muitas vezes, lá está, isso acontece nas próprias relações das pessoas com quem estamos. E mais uma vez, eu não estou propriamente a falar de violência física, da estalada, do aperto no braço, da violência propriamente dita. E digo-vos uma coisa que eu ainda não percebi muito bem se é porque há mais casos ou é porque realmente falam mais sobre o assunto. Aqui em Itália é mesmo um assunto muito, muito falado, muito debatido. Depois eu ainda não percebi se realmente se depois se traduz em medidas, acho que não, infelizmente, mas noto que é um assunto que está mais na ordem do dia aqui em Itália do que em Portugal. Eh, no entanto, os casos também se multiplicam aqui como em Portugal. Há realmente casos muito, muito, muito tristes que têm acontecido nos últimos tempos, nos últimos anos, e depois, quando estes casos acontecem, há toda uma chuva de coisas que acontecem, de partilhas, não é? Porque também determinadas pessoas depois sentem essa coragem para elas próprias denunciarem e tudo mais. E eu fico incrédula como certas coisas hoje ainda são normalizadas e são aceites por nós. E começo a pensar, tipo, de onde é que isso vem? Tipo, de onde é que o que é que nos faz, enquanto mulheres, aceitar determinados comportamentos e aceitar, permanecer em determinadas situações? Hum, e então, como eu estava a dizer no início deste episódio, ah, eu fiz meio que uma pequena listinha sobre estes assuntos. Peço desculpa agora por este momento de silêncio, que já sabem que eu detesto, mas estou aqui a ver basicamente as minhas cábulas. Por exemplo, como eu estava a dizer, tipo, nem sempre é a violência física, muitas das vezes passa por tu estás numa relação e na verdade não teres um momento, quer dizer, tens, porque na verdade é isso que te prende. Tu tens momentos de paz, tens momentos em que recebes afeto e tudo mais, mas na verdade, se tu olhares para o grosso dessa relação, tu estás sempre alerta, estás sempre, estás sempre ansiosa, estás numa relação como quem está num campo de minas, à procura onde é que está a próxima mina, onde é que está a próxima coisa que tu vais dizer que vai de certa maneira irritar o outro, onde é que está o próximo comportamento teu que vai fazer com que o outro tenha um comentário para ti completamente descabido e completamente desnecessário e que te vai ferir.
tu na verdade estás numa relação e tens muito poucos momentos em que estás tranquila, na verdade. E muitas das vezes isso acontece até no silêncio, que é quando tu, sabes que algo não está bem, tu sentes ali que a outra pessoa está chateada, está incomodada, mas ela não te diz nada, ela só te dá silêncio. E tu continuas ali, na tua ansiedade, na tua sensação de culpa cada vez mais crescente, porque tu sabes que fizeste ou disseste alguma coisa de errado, mas outra pessoa não te está sequer a comunicar, hum, aquilo que foi. E isso mata por dentro. Coloca a posição numa pessoa de su numa posi a pessoa ai, coloca a pessoa numa posição de submissão. Isto é o que dá, tipo, eu querer dar aqui uma desperta inteligente e depois nem ler sei. E destrói a segurança na relação. E depois tem aqui uma notinha que o ChatGPT me deu, que é: "O silêncio pode ser uma pausa saudável", no sentido de, ok, quando estás irritado, se calhar não queres falar, não queres dizer logo tudo, porque pode sair da maneira errada, mas usar como arma, como às vezes eu vejo a ser utilizada em algumas relações de pessoas próximas, desgasta. Porque depois a pessoa que está ali a tentar consertar a coisa a cabeça dela não para, está à procura de tudo, tipo, o que é que eu fiz, o que é que eu disse, o que é que poderá ser. E isso, por muito desvalorizado que muitas das vezes seja, é uma forma de violência. É uma forma de violência. Ninguém que ama tem esse tipo de comportamento com a pessoa. Quando alguém ama, vai explicar-te o que é que tu fizeste. Às vezes nem é de errado, mas o que é que tu fizeste que a deixou desconfortável, que a deixou mal. Quem ama, mais tarde ou mais cedo, vai ter essa conversa contigo, não te vai deixar no silêncio. Ah, E depois, a pessoa acaba por, se manter nesse tipo de relação, nesse tipo de coisas, porque há uma minimização e desvalorização, porque ao fim e ao cabo ele não te bateu, ele não te impediu realmente de fazer nada. Não, mas só te deu tratamento de silêncio, só fez um ligeiro comentário sobre aquilo que tu vestiste ou que não gosta de te ver disto, não gosta de te ver muita coisa. Ah, E tu, mesmo que ele não te tenha dito: "Não vistas isso porque eu não gosto", tu inconscientemente vais deixar de usar aquilo. Porque, primeiro de tudo, uma coisa que é normal é nós queremos agradar a pessoa com quem estamos. E isso é normal, isso acho eu, não tem nada de descabido. Mas pouco a pouco, um comentário aqui, um comentário acolá, um uma reprovação, nós vamos mudando os nossos comportamentos em função daquilo que é muitas das vezes deixa confortável o outro e nos deixa desconfortável a nós. E isso também é uma maneira é uma forma de violência, ah, que é mais fácil de nós valorizarmos, porque ao fim e ao cabo não nos custa nada, não levar aquilo vestido e em vez disso levar outra coisa que o deixe mais confortável enquanto homem. Pronto, e depois já há aquelas coisas óbvias que sinceramente nós que estamos de fora, às vezes pensamos: "Mas como é que esta pessoa não vê?" Que é, o controle de saber onde é que estás, com quem é que estás, ah, enfim, ainda hoje me chegou uma história de alguém que liga à sua companheira e que ela tem de pedir aos seus colegas de trabalho para também falarem para, essa pessoa ter a certeza que a pessoa está mesmo no trabalho, porque mais estaria àquela hora. Hum, Pedir localização constante, demonstrar ciúmes disfarçados de preocupação e eu nunca sofri disso, mas já vi e é doentio e tu queres fazer alguma coisa para despertar essa pessoa, mas sabem, eu acho que de alguma maneira é impossível a pessoa não saber. A pessoa não ter consciência, estão a perceber? Opá, não sei, porque imaginem, lá está, eu nunca tive esse tipo de situações até tão drástica, mas eu já tive situações em que eu sei, porque eu sei que fui eu a permiti-lo, e isto não é dar nenhum tipo de culpa, nem a mim, nem a alguém que tenha
tido, algum tipo de situação até mais grave. Mas eu consigo olhar para determinadas situações em que eu já estive e sei que tinha consciência daquilo que estava a permitir. E muitas das vezes o raciocínio é: "Se fosse uma amiga minha, eu não lhe diria estas coisas. Então porque é que depois quando é comigo eu não tenho determinadas ações ou determinadas atitudes e não meto determinados limites?" Tipo, eu tenho essa consciência, portanto, eu imagino que depois quando as pessoas estão em até situações mais graves, se calhar também a têm. E é tão difícil sair, meu, é tão difícil. E às vezes, mesmo com as outras pessoas a fazerem-nos ver aquilo que nós, lá está, sublinho, na verdade já vemos, é muito, 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 muito difícil, porque na verdade nós vamos à procura de coisas, epá, que a determinada altura na nossa vida, ainda hoje falei isso com a minha psicóloga, que a determinada altura da nossa vida nos faltou. E quando chega alguém que em determinado ponto, em determinada altura, nos deu assim um vislumbrezinho disso que nós estávamos à procura, pronto, nós ficámos completamente fixadas nessa pessoa. Então, toda a merda que ela nos possa fazer daí em diante, nós vamos relevar, porque na verdade tem ali aquela coisinha que ele nos deu em tempos, ou de certa maneira, às vezes ainda nos dá, que nos mantém presas. Seja um colo que nós nunca tivemos, seja uma abertura que nós nunca tivemos, seja um aconchego que nós nunca tivemos. E eu acho que é isso que nos mantém nessas nessas pequenas coisas. E pronto. Olha, não sei se isto deu algum tipo de conclusão ou algum tipo, sei lá, ou aumentou dúvidas, mas, uma das coisas que também já discuti, fosse em sessões de psicologia, fosse até com amigas minhas, de porque é que isto acontece, tem várias coisas que eu assinalei aqui, que é, nós culturalmente estamos quase todos envolvidos numa cultura romântica do quem ama sofre, quem ama espera, quem ama luta. Tipo, nós temos essa consciência da sofrência necessária no amor. E sinceramente, isso tem muito de ser desconstruído e eu, pecadora, me confesso, ah, porque é óbvio que, mais uma vez sublinho, as relações não vão ser todas perfeitas, não vão ser todas cor-de-rosa e sempre boas, vai haver problemas e é normal que os haja, e é normal até que haja discussão e troca de ideias, mas algo que te deixa constantemente ansiosa, constantemente à procura de, nem à procura, mas com medo do erro, do teu erro, não pode nem deve ser normalizado. Modelos familiares também são algo que de certa maneira nos faz permanecer nessas situações e às vezes nem é modelo tipo de replicar, mas muitas das vezes é ok, os meus pais tiveram isto e eu não acho. Os meus pais tiveram desta maneira e hoje estão separados, e eu não lidei bem com isso, ou a situação não foi gerida, não sei o quê. Então, em última análise, é melhor aturar, esta situação do que estar sozinha. Às vezes há este pensamento. Filmes, séries e narrativas com amores tóxicos, quem de nós não gosta daquele filmezinho, daquele livro de amor tóxico que na verdade nós amamos consumir essas histórias. Eu por mim falo, o meu filme preferido é o The Notebook, que isso já diz muito sobre mim. Hum, Tender sempre a desculpar comportamentos porque a pessoa está numa fase difícil. Ai, olha, eu passo muitas vezes por um TikTok que é do tipo: "Sim, eu entendo a fase difícil pela qual tu estás a passar e por isso fizeste-me aquilo que me fizeste, mas se eu estivesse também numa fase difícil, eu não te daria comportado eu se eu estivesse numa fase difícil também, eu não me teria comportado como tu te comportaste comigo". E isso faz toda a diferença, faz toda a diferença, a maneira como nós nos percebemos e achamos que nos iríamos comportar. Hum, e o medo da rejeição.
Que esse então, eu acho que esse é tipo, é o maior motivo pela qual, muitas vezes as pessoas se mantêm em relações violentas, em em suma. Hã, e basicamente eu gostava de vos trazer uma resposta, mas como é óbvio, lá está, e este é o maior erro e é o maior medo que eu tinha para este episódio, porque é muito fácil eu estar aqui a cantar de galo, eu da minha solteirice, também sinceramente não é assim tão de tanto tempo, não é? Portanto, o que é que eu sei da minha da vida? Da minha vida não sei nada, isso eu vos digo já. Mas da vida em geral, o que é que eu sei? Nada. Mas sei lá, eu acho que às vezes não é, às vezes não é aquilo que nos dizem ou aquilo que nós ouvimos, às vezes é ouvir no momento certo. E eu já tenho tido muitas confirmações de que assim é. Às vezes não é o que nos dizem, não é aquilo que nós ouvimos, às vezes é o que nos dizem naquele momento, no momento certo, no momento em que faz sentido na nossa cabeça, no momento em que nós estamos prontas e prontos para o ouvir. E então, na verdade, esta pequena listinha de como sair deste ciclo é uma esperança de que alguém desse lado esteja a ouvir no momento certo. Então, primeiro, nomear o comportamento. Dizer especificamente para nós mesmos o que é que esta pessoa fez que não me deixou confortável, que não me deixou sentir-me livre, que não me deixou sentir-me como eu sou, que não me deu essa liberdade de ser como eu sou, de dizer aquilo que eu penso sem ter nenhum tempo, nenhum medo de represálias. Hum, Se essa pessoa me permitiu, não, deixa eu ver, como é que eu posso dizer isto? Se eu estou realmente com alguém com quem eu não tenho qualquer medo, qualquer receio de exprimir-me como realmente eu me quero exprimir. Isso é algo de único de encontrar numa relação. Pronto, isto não foi um bom tema para trazer. Eu já me estou a emocionar porque aí é isto vem mesmo de lado nenhum agora. Mas olha, sabe de um lado que isto vem, é do lado de ser a semana antes do período. Pronto, nomear o comportamento é muito importante, porque se nós nomeamos o comportamento, nós sabemos o que é que está a acontecer. Tipo, eu estou-me a sentir assim e porque é que eu me estou a sentir assim? Porque houve isto que me deixou desconfortável. Isto lá está, pode acontecer numa relação amorosa, ou até num contexto laboral. Comunicar limites. Lá está. Às vezes nós temos aquele pensamento intrusivo de vale a pena. Vale a pena criar esta inimizade? Vale a pena fazer este confronto? Vale a pena eu me chatear, que é mesmo assim? Epá, vale. Vale sempre a pena. Por muito que vocês saibam que vão ser tidas como aquelas que não acham piada a nada, que são caretas, com quem já não se pode lembrar, brincar, aliás, serem aquela com quem já não se pode brincar, vale sempre a pena vocês marcarem a vossa posição e dizerem: comigo, não. Comigo esta brincadeira não é válida, comigo não tens essa intimidade, ou então, no caso de ser, lá está, uma relação íntima, uma relação amorosa, olha, este tipo de comportamento não me deixa confortável, eu não estou contente com isto, eu prefiro que nos comuniquemos desta forma, blá 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 blá. Criar limites. Olha quem é que está aqui a isto é tipo, eu estou a ensinar coisas que eu própria muitas das vezes não pratico, mas ter consciência já é o primeiro passo. Procurar apoio, e aqui temos o apoio profissional, que continua a ser tão descredibilizado, porque muitas das pessoas pensam que não precisam, que conseguem lidar com isso, ou então têm amigos com quem falar, então não precisam de apoio profissional, mas procurar ajuda, procurar apoio é sim, primeiramente, com alguém que que tenha as ferramentas, que nos possa ensinar também essas ferramentas para lidar com assuntos, mas, de última análise, sim, também amigos que nos consigam
ouvir sem julgar, que nós não nos sintamos julgadas quando vamos à procura, hum, de partilhar esse desconforto com amigos, o que nem sempre acontece. Sabemos bem, sabemos bem, e eu também sei. Ah, perceber, aí esta é muito importante, perceber que o amor não cura a violência. Por muito amor que tu tenhas para dar, que tu dês, que tu sejas, não vais mudar a outra pessoa se essa pessoa, primeiro, não se consciencializar que há um problema a ser resolvido e depois disso que o queira resolver. Muitas das vezes o ciclo só se repete. O ciclo só se vai repetir com a próxima vítima, quiçá. Reforçar que a violência emocional é real e merece atenção. Merece atenção, porque lá está, a pessoa muitas vezes não dá uma estalada, mas às vezes a palavra ou o comportamento dói tanto ou mais. Até era preferível a estalada, às vezes, se calhar. Hum, e pronto, e na verdade, aquilo que eu quero fazer com este episódio é um convite à reflexão de que aquilo que até agora foi normalizado, e eu não falo só culturalmente, eu falo só na tua vida, em si, que hoje me estás a ouvir aqui, que tiraste esta, não sei, 20 minutinhos, talvez meia hora, para me ouvir a dizer estas caçapas, que não são, na verdade, disparados, são coisas muito sérias. Tu que tiraste este tempo de ouvir para te convidar à consciencialização que o que até hoje foi normal nessa tua relação da treta, não pode continuar a ser. Não pode. Não pode. E digo-te mesmo, quando tu te consciencializares isto, tu vais ser tão, tão, tão mais poderosa, hum, que não tens ideia. Que não temos nenhuma de nós ideia, porque nunca, na verdade, culturalmente ainda não nos deixaram ter essa ideia. E, e pronto. E é isso, olhem. Não sei se disse. Eu sei que disse muita coisa certa, mas também posso ter dito muitos disparates. Não sei se este episódio fez alguma diferença. Não sei se sequer se foi um episódio interessante, mas eu queria muito falar, trazer este assunto. Trazer este assunto, e acho que esta altura foi, foi ideal. Perceber, de certa maneira, a violência que muitas vezes sofremos, mas também pode dar-se o caso de, da violência que praticamos. E às vezes este tipo de conversas também servem para nos consciencializar disso, e se assim o for, é muito bom. E basicamente é isso. Espero que não tenha sido demasiado pesado. Espero que tenham tirado alguma coisa de positivo deste episódio. Espero que o próximo episódio seja bem mais leve e tenha assim algo mais feliz, divertido, hã, e de certa maneira leve, porque tal como eu disse no episódio anterior, às vezes sinto que sou demasiado profunda e demasiado pesada nestes podcasts. Também gostava de saber o vosso feedback quanto a isso. Mas é isso, ficamos por aqui. Muitos beijinhos na Clara.